E aqui estão o governo do Rio, prefeituras do Rio, um pouco aí também da produção artesanal do Rio de Janeiro e local. Tem mel, tem café, tem queijo, tem embutidos, essas coisas gostosas aí. Vou fazer um pacote na sexta-feira, antes de sair daqui, que eu vou levar para São Paulo. Que tem cachaçinha, né? Que daqui eu já vou direto para o aeroporto. Então, eu vou fazer o kit Rio Mais Agro Gourmet. Vai ser o meu kit Rio Mais Agro Gourmet. Eu vou fazer uma sacolinha especial e levar no meu voo. Porque a mala eu despacho mesmo, então eu vou levar isso na mão. Doutora, o que você achou do meu kit Rio Mais Agro Gourmet? Bom dia. Bom dia, Tavinho. Prazer estar aqui com você, mais uma vez aqui no Terra Viva e com todos os nossos ouvintes aí. Estamos juntos nesse kit. Sexta-feira eu vou estar junto com você, compramos junto e vamos tentar conseguir descontos maiores. Então vamos negociar lá, que negociar é bom. Bom, o Ricardo Tortorella é diretor executivo da ANDA, Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Vai fazer uma palestra hoje à tarde aqui no evento, no auditório macro ali, o Master do Rio Mais Agro. A gente vai conversar um pouquinho sobre a palestra dele e sobre a questão do adubo, do insumo, porque o adubo é o grande termômetro da produção agrícola, Tortorella, e é o calcanhar de Aquiles do Brasil, porque apesar de ser o grande fornecedor de alimentos cada vez mais para o mundo, o Brasil é o grande dependente de matéria-prima para a formulação de adubos. Adubo que oscila com preços internacionais, adubo que o agricultor precisa para colocar na terra, senão não cultiva, e aí fica essa gangorra. O Brasil, com seus programas de autossuficiência, isso é coisa de médio para muito longo prazo, porque você precisa mudar uma série de coisas. Agora o governo diz que vai acelerar, mas essa coisa já é antiga e a gente continua patinando aí, encalhado nesse problema que é o nosso calcanhar de Aquiles. Acredito que você vai abordar isso na sua palestra de hoje à tarde. É exatamente isso, Tavinho. Acho que é importante a gente lembrar toda a sociedade aí, o nosso produtor rural. Nos últimos 30 anos, praticamente, nós fizemos grandes transformações. A gente dobrou a área plantada e quadruplicou a nossa produção. Então, nós conseguimos, de fato, ter um ganho de produtividade muito grande. Vou te completar uma coisa. E a proposta desse evento aqui é dobrar em 10 anos a produtividade. Exatamente o que a planilha final que pretende ser escrita e vai ser encaminhada aí a diversos organismos, porque nós dobramos entre 2007 e 2022 dobramos. Mas agora a meta é dobrar em 10 anos a partir desse evento, produzindo de forma sustentável. Assim seja e seremos, e faremos a nossa lição de casa. Eu tenho muita convicção disso. Vai desculpa me interromper, imagina, e só para a gente, voltando e falando assim, nós ganhamos muita produtividade, usando tecnologia, agregando máquina, equipamento, inovação, novos modelos de gestão, eficiência no campo, de toda a ordem. E nós pensamos o PIB de um dígito para 30% de emprego, de renda, a importância da contribuição do agro na sociedade brasileira. Agora, o mais importante disso é a gente ter muita consciência de que a gente ainda não resolveu alguns dos nossos problemas básicos. Nós somos um país equatorial, assim como a gente fala para os nossos filhos, se não quiser ficar doente, coma bem, nós precisamos falar para as plantas, comam bem. E a planta, para comer bem, depende do solo. E o solo, para estar bem num país equatorial, precisa de adubo, precisa estar bem fértil, né? E para isso nós precisamos, mais do que o resto do mundo, nós temos essa dependência de adubar isso. Só assim seremos e continuaremos sendo o celeiro do mundo. Agora, é aquela velha história. Também em fertilizantes, a gente discute e tem o debate, porque nós não somos só o celeiro do mundo no alimentos. Nós já somos a potência energética que sabe fazer com energia renovável, nós já somos o maior de meio ambiente. As grandes crises mundiais que o mundo debate hoje, o agro brasileiro pode e deve estar na pauta de soluções. Então, segurança alimentar, que tanto se discute, o mundo, né, 10 bilhões de pessoas daqui a pouco, e o papel do Brasil, a necessidade que nós temos de crescer exatamente para cumprir esse papel de
um equalizador, de um equilíbrio global da humanidade, poder comer, poder ter energia e poder ter oxigênio, carbono em ordem e essa descarbonização funcional. O Brasil é um player fundamental. E fertilizantes têm um papel muito importante nisso. E você tocou num ponto fundamental, não é só a produção de alimentos. Hoje você entra com a produção de energia, porque a energia renovável, a energia limpa, a energia sustentável, entre as diversas fontes, tem a eólica, tem as baterias carregadas pelo sol, enfim, mas você tem a energia limpa que vem a partir da agricultura, né? Biodiesel, bioquerosene, etanol, vem aí o hidrogênio verde, hidrogênio azul e etc. e tal. Né? Sem dúvida, o agro tem cada vez mais, o agro brasileiro, essa proposta. E tem esse desafio. Olha, como é que a gente cumpre esse desafio da gente crescer mais? Nós estamos aí com uma safra prevista esse ano, o último levantamento da Conab, beirando 300 milhões. Vai bater com o ano passado. 320 milhões, um pouquinho abaixo do ano passado, 6, 7, 8% talvez um pouquinho abaixo, o que é natural, a safra do ano passado foi muito grande e a gente tem que vencer os nossos verdadeiros desafios. Doutor, mas olhar só para o presente é uma visão míope, você tem que enxergar e para o ano que vem, diante de tantas coisas que nós temos aí e de problemas que já tivemos, inclusive, com o fornecimento de matérias-primas para adubos, e agora nós temos aí conflitos que começaram e não se encerraram. O da Rússia e Ucrânia bateu diretamente, são grandes fornecedores nossos de alguns insumos, bateu diretamente. Israel e Hamas, outro conflito. E agora temos um mais eminente aí a partir da morte do segundo líder terrorista do Hezbollah ontem por Israel. O mercado está todo balançado, todo chacoalhado. Tudo isso influi em preços internacionais. E o fertilizante é preço internacional. Exatamente. A gente tem uma vulnerabilidade de fertilizante no sentido dessa dependência externa. Por exemplo, nós temos os nitrogenados, os fosfatados e o potássio. Cada um tem a sua história dos principais componentes, o NPK, dos nossos fertilizantes. Mas potássio, por exemplo, nós compramos muito da Bielorrússia, da Rússia, países que são geopoliticamente complicados. Israel é um bom fornecedor de insumos nossos. Então, de fato, mas além disso, né, a situação geopolítica do globo também é complexa por causa das eleições americanas, do avanço da China, agora tem o conflito na Venezuela. Então, cada vez que a gente depende mais desse cenário global, a gente fica um pouco mais vulnerável e o nosso produtor rural fica um pouco mais em risco. O que esse ano, por exemplo, nós conseguimos, sim, o produtor rural é soberano, toma a decisão de compras, como os preços de venda de soja, de milho, ele teve problemas reais, ele demorou, por exemplo, para fazer os pedidos de encomenda de fertilizantes. Ele fica de olho, um olho no peixe e o outro no gato. Exatamente. Não é isso? E corretamente. É compreensível essa decisão. Essa postergação podia gerar alguns riscos de logística. As nossas empresas tinham que fazer verdadeiras jogos de cinturas novos para essa entrega, garantir navios, trazer esses fertilizantes, carga, descarga em portos. Outro problema também, os conflitos internacionais. Aí os terroristas lá da região do norte da África e do Suez ali resolvem sequestrar navios de cargas e aí fecha-se o canal de Suez, aí encarece o custo. São riscos que a gente corre, sempre foi assim, mas que quando a gente olha para 10 anos para frente, a gente desejaria e podemos apertar o botão para ser diferente. Bom, e aí que a gente deseja trabalhar. Né? Vamos focar. A gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa. A gente poderia falar bem mais tempo sobre isso. Mas para caminhar para o final, o governo tem aí o seu plano que agora ele diz que vai acelerar. Mas é complicado, porque depende de autorizações para exploração de jazidas, depende de autorizações para operações dentro de áreas indígenas ou quilombolas, depende de uma série de medidas governamentais e legais, que são trâmites que são muito burocráticos e complicados no Brasil. Matéria-prima nós temos, não para ser totalmente autossuficiente, mas pelo menos para diminuir essa dependência. E aí algumas coisas que eu não entendo, porque o vai e volta. Na questão do nitrogênio, que é o N do NPK, nós tínhamos a Petrobras aí como uma grande fornecedora, então a gente dependia menos disso. A Petrobras foi saindo do mercado,
foi deixando de lado o mercado, fechando algumas unidades produtoras. Agora, inclusive, eu já tinha conversado antes, e na cerimônia de abertura que foi anunciado pelo representante do Ministério de Minas e Energia e da Petrobras, a Petrobras está retomando algumas operações para a produção do nitrogênio. Por que o vai e vem? Não pode ter uma continuidade? Ou seja, agora a gente está retomando um negócio que a gente já tinha, quando poderia estar dando um passo além. Essa é uma grande questão, né? Em 2008, nós também tivemos um outro Plano Nacional de Fertilizantes, exatamente o que estamos fazendo aqui agora, que não deu certo à época. O que a gente espera e trabalhamos para este Plano Nacional de Fertilizantes dar muito certo. Muito bem. E ele tem um conselho que tem uma governança, o Confert, há um mês atrás, ele se reuniu e tomou algumas decisões importantes. Uma decisão é essa: a Petrobras está retomando no nitrogenado, abrindo a fábrica de Araucária, reabrindo Três Lagoas, é um player importante e quem sabe possa ser isto um caminho de solução para nitrogenado, que depende do gás. Nosso gás é muito caro hoje e devia ser um pouco mais barato. Sim, nós precisamos quebrar as barreiras que nos deixam com esse custo do gás tão caro, número 1. Número 2, o Confert aprovou o fertilizante, lá dentro do Plano Nacional de Fertilizantes, os projetos prioritários. E temos agora uma lista de critérios de aprovar esses projetos, assim como os projetos prioritários. Então, determinados projetos ganharam a prioridade do governo atual e espero que dentro dessa prioridade a gente consiga acelerar licenciamento ambiental, crédito, funding. Nossos problemas de logística são enormes e que a gente precisa resolver, porque nós dependemos. Fertilizante cada vez mais, além de depender do exterior, depende dessa boa distribuição, de chegar no porto, de ir até a fábrica produzir, fazer a mistura e distribuir isso pelo Brasil. E o que não é fácil, não tem sido fácil no nosso país. Então tem um norte agora que espera-se que seja seguido, né? Tem uma nomenclatura a ser seguida, um caminho a ser seguido, e aí a gente pode talvez conseguir resultados mais rápidos. Mesmo porque eu conversei também, antes dessa Rio Mais Agro, com vocês via o nosso programa em São Paulo, para saber um pouco das coisas. E o pessoal da Apex, foi colocado isso também na abertura, já tinha me colocado, a Apex está fazendo uma engenharia reversa aí, porque a Apex é a grande incentivadora de exportações de produtos do agronegócio brasileiro. A Apex, não só do agro, mas de modo geral. A Apex está fazendo um processo de trazer investidores para o Brasil, para inclusive colocarem dinheiro para estimular e criar novas situações para a produção de insumos básicos para a produção de fertilizantes. Mas aí depende das políticas públicas. Exato. De desburocratizar, porque o investidor não vai pôr dinheiro em lugar que ele tem dúvida se não volta. A Apex é uma joia da coroa, como é a Embrapa, o Brasil tem várias, a Apex é uma dessas. E que bom que ela esteja trabalhando nesse sentido. A gente aplaude essa iniciativa. Porém, os empresários brasileiros ou que venham a investir no Brasil precisam de segurança jurídica. E nós hoje não estamos prontos para. E a gente quer estar pronto para. Nós precisamos melhorar isso. Sem segurança jurídica, o empresário não investe em nenhum lugar do mundo. Por isso que a África ainda é um país com grande potencial, inclusive de produção agrícola e etc. Então, é muito semelhante ao cenário brasileiro, quando era ainda tudo mata fechada, não aberto, e no vigor da produção que nós temos agropecuária hoje, mas o dinheiro não vai para a África, por quê? Porque não tem segurança jurídica, né? Esse é o problema. Esse é o grande desafio como bola da vez para o investidor. Nossas empresas estão investindo, nós montamos fábrica, abrimos fábricas, várias das nossas associadas estão investindo, mas para isso ser um ciclo irreversível, de longo prazo, duradouro, nós precisamos de uma trilha e de um ambiente de negócio um pouco mais saudável. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa cobrança e essa é a nossa esperança que o Plano Nacional de Fertilizantes apoie e crie essa trilha de condução para o investimento brasileiro fluir. Bom, rapidamente, muito provavelmente para terminar, a gente vai conversar ainda do meu programa lá em São Paulo, quando voltar, sobre o congresso da ANDA. Mas esses temas serão debatidos, entre outros. Qual é o foco central? Aliás, convido a todos, dia 27 de agosto, Congresso Brasileiro de Fertilizantes, que a ANDA organiza um dia inteiro, lá no WTC Sheraton Hotel em São Paulo. Nós vamos passar um dia debatendo um pouco desse popurrí que fizemos hoje. Como está o mundo, o fertilizante, o agro no Brasil, segurança alimentar, energia, meio ambiente, fertilizantes
E como vai ser o futuro? Que a gente dá para dobrar. A grande pergunta que se faz é: nós podemos, de fato, em 10 anos, dobrar a safra agrícola? Vai ter fertilizante para isso? E eu já dou um sinal aqui de que, além do bom debate, sim, nós, a indústria de fertilizantes, estamos para esse salto de qualidade. Que assim seja, que sejamos desafiados para dobrar a nossa safra. Nós queremos ter este trabalho todo. Muito boa a nossa conversa, muito obrigado pela participação. Imagina, e um prazer, Davi. bom painel para você, bacana. boa palestra durante a tarde. Estaremos aí acompanhando e prestigiando depois também o Congresso da ANDA. Obrigado, Tavinho. Obrigado, Terra Viva, pelo espaço aí, poder falar um pouquinho da indústria de fertilizantes. Sempre um prazer. Esse foi o diretor executivo da ANDA, Associação Nacional para a Difusão de Adubos, o Ricardo Tortorella.